Maranata, irmãos. Maranata, Cenáculo da Fé. Quem está feliz com Jesus, agora a Deus, igreja. Dá uma salva para mais forte que você já deu. Glorifique o teu Senhor, reconheça a presença dele, Cenáculo. Jesus está nesta igreja, irmãos. Amém. E o Espírito há de testificar aqui nesta noite, amém. Deus abençoe todos os irmãos. Pode se assentar. Em nome de Jesus, aperta o cinto aí, se prepara aí, Cenáculo. Estou muito feliz em nome de Jesus de poder estar aqui hoje nessa igreja. Agradecer ao meu Senhor por ter nos concedido mais essa oportunidade, pessoalmente, de estar pregando hoje aqui. Amém. Também de poder estar junto com os irmãos reunidos aqui, os irmãos que estão em São Paulo, os demais que estão pela internet. Amém. Esse privilégio de poder transmitir a palavra com liberdade, né, de expressão. A palavra de Deus literalmente sendo pregada, amém, por este meio de comunicação que é a internet. Quero agradecer ao meu Senhor por toda esta manifestação de graça e misericórdia que Ele nos concedeu a essa igreja para que ela pudesse estar evangelizando as almas nos últimos dias, amém. E é importantíssimo a igreja saber que é um milagre porque nós já vivemos, amém, a ditadura, já estamos frente a um governo ditatorial, de uma democracia hipócrita, porque a democracia é uma ideia, não é uma prática, amém, irmãos? E tem uma igreja pregando o que prega aqui, a nível mundial, por meio de comunicação, por mais que a gente seja restringido, é um milagre. Para essa igreja aqui é um milagre, amém? Quantos aqui reconhecem isso? Levante a sua mão, amém? Os irmãos que já estão comigo há muito tempo congregando nessa igreja, sabem do que eu estou falando aqui, da luta que a gente passa e trava, para poder exatamente fazer com que o Evangelho seja difundido, irmãos. Então é a nossa missão, é a nossa vocação, amém? Mesmo assim, quero agradecer ao meu Senhor, amém? Em nome de Jesus. Espero em Cristo que todos os irmãos aqui também agradeceram. Que tem muita gente aí pisando no favo de mel, amém? Jogando pérola para porco, desprezando aquilo que é precioso, amém? Que é a palavra de Deus. A começar por aqueles, amém, que mais valorizam a opinião do que a verdade cristã. Infelizmente nós estamos vendo essa decadência. Bom, meus irmãos, quero priorizar aquilo que eu tenho que divulgar para os irmãos aqui de púlpito, que corresponde à necessidade dessa igreja, amém, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos aqui pela palavra de hoje, oficializar que este culto é ao vivo, dia 16 de fevereiro de 2014, amém. A transmissão da campanha, a abertura dos 7 selos, campanha esta que nós já estamos indo para o 5º domingo, amém, em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos os meus irmãos que estão pela internet compondo este corpo, amém, os demais membros desse ministério, outros que também são convidados de Jesus, independentemente, todos estamos reunidos espiritualmente, com vínculo de fé na pessoa de Jesus aqui nesta noite. 16 de fevereiro, transmissão ao vivo, diretamente da sede da Igreja Cenáculo da Fé, em São Paulo. Um beijo, um abraço aos meus irmãos aí. Cenáculo da Fé vai levantar sua mão direita para o céu e vai dizer a todos qual é a esperança da qual referimos aqui. Diga Maranata. Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele se prepara para ele e para este dia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Bom, meus amados, pastor, eu gostaria em nome de Jesus de pedir aos amados irmãos de que vocês, amém, pudessem estar orando por esta viagem missionária que nós vamos fazer. Agora a Igreja Cenáculo da Fé fará para os Estados Unidos. Eu sei que quando eu vim de púlpito expor aqui alguns pontos dessa igreja, não são todos que levam em consideração aquilo que eu falo, nem se sensibilizam por aquilo que eu falo. Mas eu estou me dirigindo a quem se sensibiliza pela realidade desta igreja, desse ministério, com as suas dificuldades. E eu vou aqui fazer uma referência de uma coisa que eu quero que você sinta muito, amém? Porque nós falamos do que está acontecendo aqui no Brasil, nos entristecemos do que está acontecendo aqui a nível de igreja, mas vocês não têm dimensão do que acontece lá agora nos Estados Unidos, como também outros demais países desenvolvidos, principalmente os mais desenvolvidos, porque eu nunca fui para países como a África. Teve irmãos meus que já foram a serviço aqui, e realmente eles falam de carência econômica, mas de uma expectativa enorme de necessidade de pregação lá, porque as pessoas lá em países de necessidade correspondem muito fácil à pregação da palavra, se abrem muito fácil à comunicação do Evangelho. Eu sei, porque eu vejo aqui mesmo pela transmissão da internet, que as pessoas de países mais pobres, elas
não tem muitas, assim, diríamos assim, interferências. Mas não tanto quanto aqueles que são ricos. Então, os Estados Unidos é um país rico, potencialmente falando, o maior. E, amados irmãos, vocês não têm dimensão do que está acontecendo lá, com as igrejas principalmente. A visão é bem pior do que está aqui. As pessoas não saem para a rua. Nós temos irmãos lá que não conseguem. Obviamente, eles por algumas dificuldades pessoais. Mas há uma outra dificuldade que eu quero expor aqui. As pessoas não se comunicam facilmente como nós aqui. Elas não saem para a rua, elas não transitam como nós aqui. É uma diferença cultural lá, uma questão social lá que dificulta muito o ministério pastoral lá e evangelístico lá. Então, sem dizer pelas igrejas que 99% delas estão politizadas, estão corruptas, não pregam o evangelho, desprezam as almas, amém? Todas elas como já instituições do Estado. Então, quando um pastor entra nesse mundo que eu estou dizendo aqui, pregando a palavra, irmãos, é uma relíquia, é uma raridade lá, como já está virando aqui no Brasil. Então, pastor, eu quero expor para os irmãos essa situação, porque nós vamos enfrentar muitas dificuldades lá. Nós estamos indo já desafiados, estamos indo para lá desafiados em todos os sentidos, apesar também que há a questão financeira dessa igreja, que não tem condições, amém, e que mesmo assim consegue para enviar, amém, gente que prega a palavra aonde há necessidade. Então eu espero em Cristo que os irmãos se sensibilizam pela obra missionária dessa igreja, por tudo aquilo que ela tem feito para que o evangelho seja pregado e anunciado. Vocês são vítimas disso, provas disso, testemunha disso. Muitos irmãos que estão hoje aqui nessa igreja se converteram porque vocês ouviram essa igreja sendo pregada em rádio, televisão, amém? E não é um investimento em vão para nós aqui. Toda ajuda, toda colaboração, todo incentivo que partirem de vocês em relação dessa igreja, em relação a essa igreja, faz a diferença no final. Não se esqueçam disso. Nós precisamos de ajuda, necessitamos de oração e de intercessão, porque nós não somos anjos, não somos o Cristo, amém? Não somos deuses na terra, somos seres humanos que optaram o serviço por Jesus, pela fé em Cristo, e que precisa sim muito de ajuda e de todos aqueles que amam e se sensibilizam pela obra do Senhor, amém? Qualquer ajuda, qualquer mão estendida que vier de coração a essa igreja vai fazer a diferença, como está fazendo já. Bom, irmãos, não se esqueçam de orar pela campanha Pedra que Deus dirigiu, amém? Esqueci. Estarei indo agora em março, dia 15 e dia 20, amém? Lá para os Estados Unidos, dia 15 e 20, estarei em Somerville já, em Boston, para a realização desses dois cultos, ali no Hotel Holiday Inn, 7 da noite. Quem estiver me ouvindo pela internet, lá nos Estados Unidos, dia 15 e dia 20, às 7 da noite, agora de março, 15 e 20 de março, 7 da noite, estarei no Hotel Holiday Inn, em Somerville, 30 Washington Street, pregando a palavra do Senhor Jesus em uma sala locada dessa igreja, para receber as almas que estão sedentas, necessitadas de Cristo, amém? Um apelo que eu faço, um convite que eu faço a todos que estão me ouvindo, hoje ao vivo, dia 16 de fevereiro, que daqui a alguns dias estarei em solo americano, para cumprir essa agenda missionária, em nome de Jesus. Os irmãos não se esqueçam de orar pela campanha Pedra que Deus dirigiu, lembrem, amém, em nome de Jesus, que nós precisamos muito de um lugar, amém, próprio aqui em São Paulo, a sede mundial própria dessa igreja, para podermos melhorar ainda mais, amém, meus irmãos, aquilo que nós temos feito por Jesus em pró às almas que se perdem e as almas que estão aqui representando esta igreja, amém, Jesus? Quantos têm orado? E os irmãos lembrem que a compra desse lugar não vai vir só por oração não, mas por também dádivas, amém, e também ofertas voluntárias do povo aqui, amém? Que esse terreno, esta igreja, não sei, não vai descer do céu, nós vamos ter que ir em busca, amém, desse fator, porque o Senhor nos pediu, e quando Ele nos pede, nos confirma, Ele dá condição, inclusive toca nos corações. Lembrando, meus irmãos, que agora, quinta-feira, estarei no programa Decisão, pregando a palavra 2 da tarde, horário de Brasília, porque agora retrocedeu 1 hora, amém, porque mudou o horário de verão, e isso é comum, amém, porque nós temos que nos adequar também as pessoas que ouvem o programa lá nos Estados Unidos. Então, às 2 da tarde, programa Decisão, nessa quinta-feira, pastor Daniel pregando a palavra de Jesus, anunciando essa verdade, amém, para todos. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade pela televisão, às 5 da tarde, nós temos tido inúmeras ligações, pessoas testemunhando, pessoas sendo abençoadas por esta palavra, obviamente pessoas que talvez não poderão estar pessoalmente aqui, amém, mas escutam pela internet os cultos ao vivo. Nós temos
alcançados vidas. Eu quero dizer aqui aos amados irmãos, se alguém se desconfiar, se alguém duvidar da minha palavra, procura os atendentes, amém, do telefone aqui dessa igreja, que eles vão te dizer o que eles escutam no povo, amém, a importância que esse programa já tem na televisão e o tanto de almas que tem alcançado para a honra e glória do Senhor Jesus, inclusive o clã dos judeus. Bom, meus irmãos, lembrando que agora, no próximo domingo, inicia a doutrinação para aqueles que queiram ser membros aqui nessa igreja. Inicia o domingo de oração para os irmãos que já são. Vão aparecer aqui comigo 9 horas da manhã. Enquanto vocês oram, nós doutrinamos. Aqueles que vão ser doutrinados são aqueles que se inscreveram para serem membros dessa igreja e serão preparados esse ano para serem, ou chegarem na conclusão se querem ou não Jesus aqui nessa igreja. Amém, cenáculo? 9 horas da manhã, os irmãos que estão pela internet se preparam, amém, em nome de Jesus. Tudo vai ser apostilado, vai ser dado a vocês orientações, como será procedido este propósito de doutrinação o ano todo, ou seja, vai ser uma bênção na vida de vocês, como na minha também, de poder estar participando disso em nome de Jesus. Os irmãos aqui desta igreja, os membros que queiram participar, a porta está aberta, os irmãos podem sentar, contanto que você feche a boca, não fale nada, dê prioridade para quem está começando. Eu sou de pleno acordo com os irmãos, amém, participe também, inclusive aqueles que estão pela internet, membros dessa igreja, amém? Deixa eu ver se há mais alguma coisa importante. Cantina no final do culto, os irmãos passem por lá para se alimentarem e ajudar nessa obra. E não esquecendo, página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, a igreja pregando a palavra do Senhor e usando todos os meios de comunicação para isso. Então os irmãos que têm Facebook individual, amém, perfil pessoal na internet, aquela coisa toda de nobreza, amém, por favor, filha, coloca nós anexada aí no teu perfil, amém, turbina o teu perfil com a palavra de Jesus, tá bom, filhão? Amém? Faz aquele aspecto cristão aparecer na tua vida, tira o óculos escuro, mostra a Bíblia, aquela coisa toda. Então troca a praia, a areia pela igreja, a campanha do 7 selos, que teve irmãos aí que já colocou no perfil pessoal, e com certeza o povo não dá retorno, mas ouve. A palavra é registrada no coração deles também, amém? E fora as outras coisas que a igreja se dedica diariamente, ore pelos irmãos que trabalham com isso, para que a mensagem seja pregada e anunciada sempre, 24 horas no ar. Para os irmãos que não sabem, tem irmãos que dormem 2 horas, 3 horas da manhã, para poder honrar, amém, cronologicamente a mensagem do Facebook. Então ore para esses irmãos, nada aqui é de graça, nada vem aqui por acaso não, irmão. Vamos ficar de pé. Inclusive tem uns cabeça chata que nem eu lá atrás agora, amém, um no teclado, o outro no computador, ouvindo a palavra ao mesmo tempo, amém, ajudando essa obra aqui. Nada vem por acaso, nada sai de graça aqui não, viu, irmão? Amém, os irmãos estejam orando por esses irmãos que trabalham com o pastor, amém, que são assessores dessa igreja, que estão introduzidos nesse trabalho, porque eu apareço aqui, mas tem um monte de irmão me segurando aqui, tá? Um monte deles, fora Jesus, amém, cenáculo? Você está com a Bíblia na mão? Você está que nem pastel ou você está que nem crente? Então faz esse barulho que o diabo não gosta aí, cenáculo. Os internautas ouçam o barulho aqui no Cenáculo da Fé hoje, 16 de fevereiro de 2014. Faz aí, cenáculo. Bem forte, meus irmãos. Deixa o diabo ouvir. Levanta essa espalha para o céu. Levanta ela. Meu Senhor, faz a tua obra. Faz a tua obra, Senhor. O que nós vamos ouvir aqui hoje, eu ainda não sei. Pastor, eu me preparei aqui, mas eu não sei o que Jesus vai fazer aqui hoje. Mas tenho certeza que Ele vem para algo maior, não para algo menor. Então a igreja levanta a sua voz, levanta a sua Bíblia para o céu e clama ao cenáculo. Clama por ressurreto, clama pelo glorioso, chama por ele, cenáculo da fé. Os internautas orando e clamando conosco também. Meu Senhor, meu
meu Salvador, eu imploro e peço, meu Santo Jesus, que tu abras a tua boca sobre a tua igreja nesta noite. Sabemos, meu Santo poderoso, que a tua palavra, meu Senhor, é poderosa para esquadrinhar, meu Senhor, para quebrar, meu Salvador, a dureza e a soberba do homem. Te pedimos o teu sangue, Jesus, desembanha a verdade do teu Espírito, Senhor, e rasga a tua igreja, rasga ela, meu Senhor, para que ela seja, Senhor, purificada, tratada, liberta, assim como o oleiro e o seu vaso. Nós te pedimos, meu Senhor, que o Senhor nos trate, que o Senhor nos prepare para os acontecimentos finais. Te pedimos, meu Santo Senhor, que o Senhor nos revele e que o Senhor revele também os sinais da tua vinda, abrindo, Senhor, o entendimento, os olhos da tua igreja, para que ela enxergue, para que ela veja que está próximo o grande dia. Ele, pelo teu sangue, queima a iniquidade, a fornicação, o adultério. Quebra, meu Senhor, agora do teu sangue a apostasia, a rebelião, a narrecanto miangíria, antofroderosna, rabiostéria. Pelo teu sangue fala, meu Senhor, agora. Fala sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta aliança, sobre esta alma. Busca o pecador, Senhor, aquele que está aprisionado, acorrentado pela iniquidade. Queima, meu Santo Jesus, os inimigos da cruz, os inimigos da tua palavra. E fala, Senhor, na tua igreja. Fala, meu Salvador, sobre aqueles que padecem e perecem, porque não escutam a tua palavra. Pelo teu sangue, meu Santo Senhor, confirma o teu propósito, a tua vontade, sobre a tua igreja, pelo poder que é no teu nome. Igreja orando. Ora. Vai, cenáculo. Abre a boca aí. Os internautas olhem aí. Não tem máquina aqui. Não tem show nessa igreja. Não tem artista aqui, meu irmão. Ou Jesus falando ou é a carne. Abre a tua boca e clama, meu filho. Chora, clama, se humilha. Porque ai de nós se o Senhor não se compadecer. Ai de nós se Ele não se compadecer. Rapianare candere coshiri bicamanagai. Rapiosere vedesta. Previosere vecoltemi estobia. A subconcivro. A poder no sangue, a poder no sangue. A poder no sangue de Jesus. Sai, Satanás. Sai, maligno. Obra das trevas. Obra maligna. Pelo sangue de Jesus te repreendemos agora. Fora, Satanás. Fora, Jezabel. Fora, Balaão. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Quem quer nesta palavra da glória a Deus? Que não seja em vão o teu glória, irmão, mas é aquela coisa, Jesus sempre mede a realidade. E lá no final nós vamos saber quem é crente aqui. Apocalipse capítulo 6, tema da campanha dessa igreja, abertura dos 7 selos, dando continuidade àquilo que Deus tem tratado da sua igreja, falado com todos nós. Nós vamos ler Apocalipse 6, amém, em nome de Jesus, do verso 5, amém, ao verso 6, a igreja atenda o que vai ser lido agora em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, é importante, pastor, aqui oficializar, amém, a todos que estamos ao vivo, hoje é dia 16 de fevereiro de 2014, diretamente da sede da igreja Cenáculo da Fé para as Nações em São Paulo, transmissão dessa grande campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus, a campanha dos 7 selos. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Texto de Apocalipse, capítulo 6, verso 5 e 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu-se o terceiro vivente dizer: Vem, olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nela da glória a Jesus, cenáculo? Dá glória a Deus, igreja! Pode se assentar, meus irmãos.
Todos com os olhos voltados aí para o texto. Nós temos pregado sobre essa profecia, temos falado sobre ela. E desde o primeiro momento do versículo 1, eu vou colocar aqui alguns pontos importantes, porque hoje nós podemos ter aí pessoas que não participaram dos outros domingos anteriores. É importante esclarecer a elas. Amém? Alguns significados, algumas imposições dessa profecia, amém, para que elas realmente possam entender aquilo que vai ser pregado aqui nessa noite. Nós temos aprendido que o texto do Apocalipse é um texto direcionado à igreja, cujo relator é o Cristo ressurreto, e a única coisa que João fez foi ver, ouvir e escrever. Tudo que está nesse livro corresponde àquilo que Deus, por intermédio do seu Filho, determinou para a igreja, para a humanidade, para a sociedade, para o homem comum. E no capítulo 6, que é o tema da campanha, nós aprendemos que Deus determinou que um só poderia estar autorizado para revelar às pessoas, aos pecadores, aos miseráveis, o que está no futuro da humanidade, e aquilo que deveria também ser utilizado como anunciado pela igreja, o que de fato o Apocalipse representa tudo isso para nós. Jesus como escolhido, o Cristo ressurreto, que é insubstituível, que não pode ser substituído por ninguém e por nada, porque é de uma descrição, de uma obra, de um testemunho que ninguém atinge. Até uma coisa importante que eu fiz uma referência para os irmãos, que o falso Cristo, em relação ao Cristo verdadeiro, amém, há uma desvantagem muito grande para quem quer se tornar Jesus, diríamos assim. Por quê? Porque ninguém conseguiria ser o que ele foi ou cumprir o que ele cumpriu. Então é óbvio que é uma gozação, né? Alguém querer se passar por Jesus ou pelo Messias. Porque ninguém, mesmo que quisesse, conseguiria cumprir o que ele cumpriu. Como homem. Eu não vou nem dizer acerca da ressurreição. Mas como homem. É muito importante dizer isso para o irmão. Então eu não tenho preocupação nenhuma, nem a igreja deveria ter, se caso acontecer, de amanhã o anticristo chegar, como a Bíblia fala, derramando fogo do céu, perante os homens da terra, porque mesmo que ele consiga fazer isso, tecnologicamente ou espiritualmente, literalmente falando, ele não vai enganar um crente fiel, um crente que conhece a palavra. Porque quando falamos Cristo, ou Messias, ele é o cumprimento literal de tudo aquilo que Deus recomenda ou falou acerca dele. Terceira coisa importante que nós também admitimos e também aprendemos nessa sessão, amém, do capítulo 6, Jesus é toda a história, mesmo que ele esteja separado do mundo, ele é, amém, de visão bíblica, ele é a visão da história que Deus determinou, ou seja, né, a visão panorâmica, ele é o Gênesis e o Apocalipse, o início, meio e fim, ele é toda a história, mesmo que ele esteja separado do mundo. Deus dando o seu reino, o seu juízo e a sua salvação, amém, dando a Jesus o seu reino, o juízo e a salvação, sendo ele o único que pode solucionar todo o enigma da história, à luz, e também dar luz aos destinos. Aquele que abre os selos, aquele que revela as coisas, aquele que determina o futuro, aquele que tem salvação, juízo e glória, que Deus deu a ele. Também nós temos aprendido também como ser desafiados no seguinte conteúdo, que é uma coisa que o pastor eu falei para os irmãos aqui, que toda a estrutura desses acontecimentos que os evangelhos e o Apocalipse prega, representa exatamente o quê? Que todos esses acontecimentos narrados pelos evangelhos e pelo Apocalipse estão também relacionados intimamente com aquilo que Jesus prega, com aquilo que ele profetizou. Não são palavras especuladoras, são as palavras de Cristo, de Jesus. E eu falo isso para os irmãos, igreja, porque quando pastor eu fiquei na faculdade, meus 4 anos lá sofrendo, né, dentro de uma faculdade de teologia, uma das coisas que o pastor eu ouvi lá era de que o Apocalipse, ele tinha cunho ideológico e poético, de que João teria arquitetado tudo isso para alimentar a necessidade da igreja da época, pelas perseguições
que ela sofria, a falsa esperança, tá? Que ele teria tido criatividade para criar toda essa simbologia, tudo isso que tem no Apocalipse, simplesmente para iludir a igreja de que Jesus viria. Olha, veja bem, pessoas que se dizem cristãs chegarem a essa ideia, elas são malignas, irmãos. Porque os evangelhos estão relacionados com isso. Então, se o Apocalipse não é um livro autêntico, original de Cristo, os evangelhos também não. Porque muitas figuras que nós temos aprendido aqui, que estão no Apocalipse, Jesus utilizou nos evangelhos para exatamente relacionar um com o outro e dizer o seguinte para quem está com problema aqui de crença, com problema de confiança em relação à palavra de Deus e o que ela prega, de que se você realmente se considera um, você vai ter que desconsiderar os outros. Os evangelhos que a sociedade hoje utiliza para se inspirar. Que qualquer hotelzinho de esquerda que você vai aí, tem um Novo Testamento lá na cabeceira e eu não sei para quê. É óbvio que não é para usar, não é para ler literalmente falando, que é uma brincadeira. É só pelo fato do objeto, não do conteúdo. Então, se eu desconsidero que o livro do Apocalipse seja o livro que Jesus relata pessoalmente a João, o que está definido para o futuro da sociedade, da humanidade e da igreja, como originalidade, eu tenho que descartar, desconsiderar todos os evangelhos. Porque se prova, pelo uso das expressões, pelo conteúdo de ensino, que os evangelhos do Apocalipse estão relacionados, entrelaçados intimamente com o mesmo Jesus. Então admita. Outro parecer, que nós temos desafio de reconhecer o significado, que Jesus ainda é a soberania, o juízo, a própria vontade em toda a história. Que mesmo que as coisas estejam como estão, ele permanece absoluto e com todo o domínio. Por favor, amigo, não queira arquitetar, criar fugas justificativas pelas coisas que ocorrem aqui nessa terra, por não servir a Deus pelo que os homens fazem, porque isso é tolice, idiotice, porque esse tempo foi predito, e os homens não estão fazendo o que fazem aqui porque Deus dormiu, porque Deus está vacilando, foi predito, está acontecendo e Ele avisou. A impunidade não existe, o juízo é breve, Deus continua tendo domínio das coisas, mesmo que os homens optem, escolham, decidam por si próprios. Não quer dizer que eles não vão ser julgados, não quer dizer que Deus perdeu o seu poder. Pelo contrário, o Apocalipse significa, Jesus ainda se mantém soberano, com todo juízo e vontade. E tudo isso vai ser manifesto no final disso tudo. E uma das três, a terceira, mais importante ainda, que vai ser muito usado no que eu vou pregar hoje aqui. Reconhecermos, admitirmos que cada situação, cada calamidade profetizada neste livro é um propósito de Deus para com a humanidade. Uma oportunidade para que ele faça o caído se arrepender para ele, o caído voltar para ele. Por quê? Porque são as preliminares do que será a tribulação. Não é ainda o sinal da volta de Cristo eminente, imediata. Mas o princípio, as preliminares do que será a dor. Então este momento que nós estamos vivendo aqui, da abertura dos selos, quer dizer para a sociedade, a humanidade, a igreja atual, que o que nós estamos vendo no mundo, não se compara hoje o que será amanhã. Porque amanhã vai ser bem pior. Tribulação é uma coisa que realmente, amados irmãos, nós não temos dimensão do que será. Mesmo lendo, a gente nem imagina o que será nessa humanidade. De tão devastador, destruidor que será esse tempo. Mas o princípio das dores, ou a preliminar da tribulação, como eles chamam pré-tribulacionismo, amém? É um tempo vivido sim pela
aquela igreja cujo propósito de Deus não é matar, mas trazer o caído para arrependimento. Na tribulação vai ser para matar, porque lá, amados irmãos, quem quiser se salvar para Cristo vai ter que morrer. Hoje, nesse tempo que nós estamos aqui, os selos representam para a igreja uma mensagem de que Deus ainda continua na tentativa de salvar aquele que está caído. E Ele estabeleceu esse caminho da lição. Exortar. Dar a lição devida para aqueles que não querem voltar. Então nós temos que admitir que a calamidade hoje para nós, em pleno século 21, é o dedo de Deus exatamente querendo estabelecer um caminho para que aqueles que estão duros, impenitentes, soberbos e cheios de iniquidade se voltem a Ele, se arrependam enquanto tem tempo para que eles se salvem. Então Jesus está muito relacionado com a desgraça, com o caos. Não para matar, fazer os outros sofrerem, mas para dar lição de que eles não são nada sem Jesus. Amém, cenáculo? Amém? Ou você pensa que você está fazendo o que aqui? Você é telespectador? Você é um outro miserável que está quebrando a cara aí, e Deus tentando te mostrar, filhão, você está duro demais para ser um cristão, tá? Acho que você não entendeu a lição ainda. Quem sabe hoje você não fica esperto. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então nós temos aí, na abertura do terceiro selo, um cavalo preto, cujo seu cavaleiro saiu para danificar uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, sem danificar o azeite e o vinho. Eu tenho dito aos amados irmãos que o uso da expressão é importante, por quê? Porque cada expressão empregada na profecia, ela tem um significado espiritual, a sua figura representa um significado espiritual. Tenho dito aos amados irmãos, foram falado antes, nos domingos anteriores, que o cavalo simboliza a força do tempo, daquilo que está sendo determinado com um tempo específico, a cor, a natureza desse acontecimento, no caso aqui, a cor preta, que significa a fome, e o cavaleiro, o agente determinante, que nós podemos dizer sim, o anjo que precede de Cristo, sendo ele o inaugurador desses acontecimentos, para estabelecer exatamente aquilo que Deus determinou para a humanidade. No caso específico de Apocalipse 6, verso 5, verso 6, esse agente, o cavaleiro, sai para danificar o trigo, a cevada, sem danificar o azeite e o vinho. É isso que nós vamos entender aqui, em nome de Jesus. A cor preta deste terceiro cavalo tem um significado maior ainda do que os outros que o pastor eu preguei aos irmãos. Por quê? Se os irmãos observarem, o primeiro cavalo branco e o seu cavaleiro, que nós pregamos aqui, simboliza Jesus. E a cor preta é, querendo ou não, uma representação contrária disso. E eu não posso deixar de observar que até se usa muito na religião mística medieval, aquela que até é um símbolo no surfista, está em country. Não sei se os irmãos já viram já. No uso místico, é a guerra entre as trevas e a luz. No uso místico, né? Xexanoye e tudo mais. Então há um contraste aqui, que para nós ensina sim uma coisa muito importante, que a cor preta aí neste cavalo é o contrário daquilo que representa Jesus. Ou seja, esse cavalo preto já significa uma representação espiritual que vem para a história, que vem para os acontecimentos futuros, sem a justiça de Cristo. Sem justiça de Cristo. Representando o que? Uma situação que resulta escassez de justiça. Falta de justiça cristã. Falta do conteúdo cristão, sendo o preto uma coisa contrária daquilo que Jesus representa como primeiro cavaleiro e primeiro cavalo da profecia. Podemos dizer, irmãos, que este cavalo preto também pode significar e representar
uma situação que resulta fome, escassez e muito mais ainda das coisas espirituais, já que é uma contrariedade, uma contraversão daquilo que é Jesus, daquilo que é justiça de Deus. Tanto também como uma questão física, fisiológica, ou seja, o cavaleiro que está aí, segundo as profecias de Amós, capítulo 8, versículo 11, que nós vamos ler, pode se representar tanto uma pobreza espiritual, como também uma escassez material, fisiológica para a humanidade que Deus determinou para o futuro. Abre, texto de Amós 8:11, é um texto que inclusive, se eu não me engano, é a abertura do programa aí. Já foi a abertura do programa Decisão. A igreja abriu Amós 8:11. Está preparada com aquele gogó que você tem, que ninguém tem? Lê bem alto aí, cenáculo. Para, irmão, para. Senhor, alguma coisa está acontecendo errada com esse povo. Jesus querido. Você quer gagarejo? Mas daí que fala, pastor, grita. É lógico que eu grito, vocês não gritam. Olha aí para ler a Bíblia, você já é desse jeito, filho. Amós 8:11, internauta, leiam alto, também que o povo não está querendo ler aqui não. Para as outras coisas, o cristão com energia parece o Hulk. Chega aqui na igreja e vira essa coisa. Eu sei como é que é, o capeta é triste. Vai, cenáculo, mostra aí. Amém? Na visão de Amós, que é um profeta muito relacionado com as profecias apocalípticas também, para ele, a previsão para Israel naquele tempo e futuro também é de que a escassez, ela seria espiritual, que a palavra de Deus, ela sumiria, de que ela desapareceria dos corações das pessoas, etc. Esse cavaleiro que está na profecia, irmãos, pode tanto representar a escassez espiritual, como também a literal, que é a material. Porque nós vamos ver. Mas é importante os amados entenderem que, como os outros selos que foram abertos, amém, tudo que está ocorrendo e acontecendo, não resulta de uma ação divina para com a humanidade, amados irmãos, de uma vontade permissiva de que as coisas aconteçam sem que ele livre, aliás. Eu vou dar um exemplo claro para os irmãos. É como um pai e uma criança que não sabe andar. É a mesma coisa. Se o pai pega, larga a criança, o que ela vai ser? Então, por mais que os fatos do Apocalipse, da visão apocalíptica, se relacionam intimamente com Jesus, não quer dizer que ele seja esse agente de destruição. Mas a vontade permissiva para quê? Para que a justiça de Deus se cumpra nas escolhas humanas. É aquilo que está escrito na palavra de Deus, de que o homem venha colher, que ele venha ceifar aquilo que ele plantou. De acordo com a vida dele, ou com o padrão de vida dele e de escolha dele, Deus vai julgar. Então o Apocalipse, ele pesa muito na escolha humana. Pesa demais nas decisões humanas. A decisão aqui é tudo, a escolha aqui é tudo. Pode te salvar, como pode te condenar. Então o cavaleiro, de certa forma, ele está dando importância à visão futura, ou dos fatos que vão ocorrer no futuro, amém? Não como sendo a mão que mata, a mão que tira, a mão que rouba, porque senão a Bíblia entra em contradição consigo mesmo. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. O dom gratuito de Deus sempre será a salvação que está em Cristo Jesus. Mas Deus é aquele Pai que deixou, quem fez opção por isso, deixou com que sejam por si próprio. Ou seja, o pai que larga a criança e diz para ela: você quer andar sozinho? Você quer ser autônomo? Quer ser independente? Não vai. Então é o que na verdade está acontecendo. A sociedade hoje, ela bebe daquilo que ela na verdade elaborou, daquilo que ela planejou. É como a preparação do vinho. Ela preparou esse vinho, ela que pisou sobre essas uvas, ela que elaborou e está bebendo agora. Está
na verdade, sendo alvo das suas próprias ações que Deus julgou. Uso das expressões, balança na mão, até para a gente poder entender o que Deus está falando aqui. Bom, entendemos que o terceiro cavalo, esse cavaleiro, amém, é o contrário exato do primeiro cavalo da profecia que representa Jesus. Uma situação profetizada, prevista, que resulta a fome, muito mais espiritual do que fisiológica, material, que foi exatamente predito também por Amós em capítulo 8, versículo 11. Mas a balança na mão também tem um significado importantíssimo na palavra como simbologia, Levíticos 26, 26. A igreja não vai precisar ler, mas se você quiser anotar, o irmão pode anotar agora. Amém? Que é um símbolo importantíssimo aqui na profecia, que representa, está referido ao juízo de Deus. Amém? Se os irmãos abrirem Levítico 26, 26, a balança na mão deste cavaleiro representa o juízo de Deus sobre um povo rebelde que sofreria também a fome literal, que Ezequiel 4,16 também viu, uma mesma balança como essa. Se os irmãos abrirem, amém, vocês vão ver que a expressão balança, amém, representa para a Bíblia Sagrada Deus estabelecendo juízo sobre um povo rebelde que sofrerá a fome literal, espiritual e material. Amém? Um veredito celestial, citado também por Daniel 5:27. Os irmãos podem anotar o texto aí, amém, Jesus, porque o pastor eu não vou ler, amém? Mas só para dar essa terminologia aos amados irmãos, para vocês poderem dizer, opa, então pera lá. Tem uma coisa importante para mim entender o que Deus está querendo falar por meio dessa profecia. O cavaleiro que sai com ação de juízo contra uma humanidade, uma sociedade, que parte de Jesus, que parte do cavaleiro branco, para dar lição à sociedade, à humanidade, e fazê-la com que ela se arrependa. Com o poder de tirar, de exterminar, segundo a profecia, uma quantidade específica daquilo que a sociedade necessita e precisa para sobreviver. Representando a fome, a escassez, o juízo de Deus, o veredito celestial sobre a humanidade. Até aqui a igreja entendeu? Diz amém. Está claro para a igreja? Diz amém. Terceiro ponto. O cavaleiro sai, segundo a palavra de Deus, com a balança na mão. E Deus dá uma medida para que ele extermine, danifique. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Não há uma preocupação para chegarmos aqui ao número, à quantidade disso. Mas o que significa o trigo e a cevada na palavra de Deus? A Bíblia também responde. Cereal de grande importância para a humanidade, isso não é dúvida para ninguém aqui. Texto de João 12, 24, a igreja abra, vamos ler esse texto. O trigo na palavra de Deus, que significa, representa crescimento espiritual. Jesus utiliza como ilustração para pregar sobre crescimento espiritual. O trigo representa crescimento espiritual na Bíblia. Lê o texto, João 12, 24. Amém, cenáculo? Então toda a igreja, como também Paulo, em 1 Coríntios 15, 36, nós temos aí outra expressão de importância, como a balança tem, como o cavaleiro preto também tem, o trigo também tem um significado importantíssimo na palavra de Deus. Como ele é uma ilustração ou uma simbologia de crescimento espiritual que Jesus utilizou, também pode ser visto como os filhos de Deus. Mateus 3, 12, abra. O trigo também é tratado como sendo uma representação do gênero cristão, ou seja, do Filho de Deus. Aquele que é Filho de Deus é representado como um trigo para Deus, ou seja, uma importância
uma grande importância para Deus. Amém? Abre o texto, Mateus 3:12, a igreja leia em voz alta. Amém. Que contrasta com a palha e o joio, que Mateus 13:24, versículo 30 também prega sobre isso. É um texto muito conhecido pelos irmãos aí, né? A igreja está prestando atenção? Ou está viajando na maionese aí, irmão? Então presta atenção. Pastor, eu não entendo a palavra. Você não entende porque você não mastiga. Essa é a questão. Eu falei para os irmãos aqui, por que o Apocalipse é um texto difícil? Porque o povo não mastiga. As expressões estão aí para serem utilizadas ao pé da letra, filho. Pega, vai saber o que é. Porque Jesus não usaria estas expressões se ele não tivesse um objetivo muito forte: fazer o homem entender o que ele está falando. O cavaleiro que Jesus determinou no terceiro selo representa a fome, a escassez, a miséria. E nós estamos tratando uma questão aqui que vai se sucumbir, que vai entrar em escassez, que é o trigo. Ora, o trigo vai ser tirado. E quais são as repercussões? O que vai ser para a humanidade? Somente a fome? Não. A fome literal? Escassez material? Não. Segundo a palavra de Deus, muito mais do que isso. Você já está aprendendo comigo aí. A escassez do crescimento espiritual, a escassez de filhos para Deus, vai se sucumbir aí. Crentes, fiéis para Deus nestes tempos em que estamos aqui. E o cavaleiro saiu para anunciar isso. O selo foi aberto exatamente para Deus, pela sua vontade permissiva, permitir que isso aconteça. Aconteça o quê? O que nós também estamos sendo vítimas, hein? A perca de crentes e de fiéis. Bom, se o trigo ele tem uma representação de grande importância para a alimentação, uma ilustração de crescimento espiritual e também de filhos para Deus, a cevada, também sendo um cereal comestível, na Bíblia tem um grande significado também espiritual. Em Números 5,15, que eu não vou ler, mas os irmãos podem anotar, ali no texto, a cevada é tratada como integridade. Tá? Em Juízes 7,13, a cevada já representa Israel reformado pelo poder de Deus. O cavaleiro sai para exterminar, para roubar, para tirar, danificar o trigo e a cevada. Permitir que tais circunstâncias como esta sobrevenham sobre a humanidade, que é o quê? A perca alimentar, a perca espiritual, a perca para filhos de Deus, para Deus, a perca de integridade espiritual, a perca de regeneração de igreja reformada. Israel reformado, igreja reformada. Tempos de escassez, aonde nós olhamos e não vemos filhos para Deus, integridade espiritual, reforma espiritual, aonde nós olhamos e não vemos crescimento espiritual. Não só a fome literal, mas os danos também espirituais que estão se instalando aqui e que para a palavra não são normais, não são comuns, não são do acaso. São sinais da vinda de Cristo e do juízo futuro de Deus. Então esse cavaleiro que você está vendo na profecia, ele não veio só anunciar uma fome material futura para a sociedade, mas uma coisa muito pior do que isso. Amém? A apostasia. A apostasia. Então, não entrando no mérito ainda do azeite e do vinho que não podem ser danificados, eu vou entrar daqui a pouco. Quero trabalhar com a igreja esse momento nosso aqui, com a profecia. Jesus determinando que o seu cavaleiro vá e anuncie que virão
tempos aonde não existirá trigo e cevada. Tempos aonde nós olharemos ou estaríamos vivendo neste momento em que não dá para se identificar, ver, presenciar filhos para Deus, crescimento espiritual, integridade de fé, igreja reformada, que eu disse aqui, Juízes 7:13, reformada pelo poder de Deus. Então a escassez, irmãos, tanto alimentar como espiritual, ela não é vista pela palavra de Deus como sendo um mau projeto de vida. Muito mais do que isso, irmãos, a escassez é vista pela palavra de Deus como Deus determinando o juízo, Deus determinando e empregando períodos aonde a gente possa refletir e se arrepender, aonde a gente possa passar por isso para aprender, porque o interesse dele com a escassez, o interesse dele com a hecatombe, com tudo aquilo que está relatado na profecia, é fazer com que o caído volte, que o caído se arrependa, etc, etc, etc. Mas na Bíblia, historicamente, já há registros que Deus empregou períodos de fome sobre Israel, durante toda a história, para indicar o seu desprazer e a advertência sobre os homens que pecavam, para que eles se arrependessem. 1 Reis 17, 1, 1 Reis 18, 17, 18, mas eu quero ler Ageu capítulo 1, verso 6, verso 9 ao verso 11, a igreja vai ler comigo. Ageu capítulo 1, verso 6, pois nós lemos do 9 ao 11. Vamos lá. Então a escassez alimentar, pronunciada na abertura do selo, veio para a humanidade, pela vontade permissiva de Deus, para que as escolhas humanas sejam soberanas como sejam julgadas, mas há uma importância clara aí, de que esses acontecimentos não podem ser dados como sendo ações malignas, satânicas, de amarrações, trabalhos espirituais ou coisa parecida. Mas Deus julgando sobre a escolha humana. A escassez é sim um fator do juízo de Deus para com a humanidade que não queira se arrepender, que não quer se arrepender. Lê o texto aí que eu disse para os irmãos. Amém? Está claro para a igreja aí? E o versículo 9, lê. Então vamos lá. Então a escassez alimentar, aproveitando esse momento da profecia, a escassez alimentar, ela representa assim uma advertência de Deus. Por incrível que pareça, hoje na igreja evangélica está sendo tratado como sendo uma coisa de devorador maligno, ou de projeto econômico errado. Então quem não dá aula de economia dentro da igreja, espiritualiza e torna tudo maligno para todo mundo chegar aqui e receber a bênção e ir embora para casa. Não sei se os irmãos têm notado isso. Mas a escassez na Bíblia, a escassez material, econômica, alimentar, na Bíblia representa uma advertência de Deus. Não tem coisa maligna do diabo aí. Deus já está julgando o seu povo como a humanidade por uma simples questão de terem substituído o evangelho, a palavra, o conselho de Deus pelas coisas materiais. O trabalho como sendo uma coisa mais importante do que a fé. Porque a igreja aí, na profecia de Amós, o templo, a igreja, a obra, foram exatamente substituídos por quê? Pelas coisas pessoais. E o que o profeta fala aí em Ageu? O que o profeta fala para o povo? Quais seriam as consequências?
dessas mudanças de valores. Tornar o trabalho, a vida pessoal, uma coisa mais importante do que o reino e a obra de Deus. A escassez. Há um texto importantíssimo que quando Jesus ele vem para a humanidade anunciar o evangelho do reino, ele vem dizendo para o povo israelita: eu sou o pão vivo que desce do céu. Vossos pais comeram do maná que caiu no deserto e morreram. Mas aquele que comer desse pão nunca morrerá, nunca terá fome. O que Jesus quis dizer com isso? Que Jesus era mais importante do que o pão. Que ele era mais importante do que o alimento. De que as pessoas que estavam ali entendessem que uma vida sem a sabedoria de Deus, a providência, a graça dele não é nada. Que Jesus vale mais sim que o pão. Ele é mais importante do que o pão. E sabe o que a sociedade fala hoje lá fora? Vamos servir a Ele. Vamos amá-lo. Mas a única coisa que Ele nos traz são palavras. Mais palavras que para Deus. São alicerces para essa vida. Para este mundo que os homens jogaram no esgoto. Que lição que Deus quer dar aí? Que a fé nunca fosse substituída pelo pão, meu amigo. Que o pão cotidiano é uma coisa importante, mas não é a prioridade. Essa é a questão. Qual foi o pecado de Israel? Querer tornar o pão uma coisa mais importante, prioritária do que os mandamentos, do que o auxílio, do que o conselho de Deus. E foi para o esgoto. Caiu na miséria. A escassez representa uma advertência no mundo e na igreja. Está faltando renda, está faltando dinheiro, está faltando alimento. Por quê? Porque você não investe na tua vida espiritual e nos conselhos de Jesus. Você sai aos ventos das opiniões, das culturas e das tradições. E me parece que Jesus não é uma coisa mais importante do que o pão cotidiano. Porque, aliás, já era um projeto do sistema tornar o pão cotidiano o Deus da humanidade. Paulo já dizia, os inimigos da cruz, que o seu Deus é o ventre. O seu Deus é o ventre. Então, como toda a igreja pode perceber, o cavaleiro não é o agente da destruição, mas a vontade permissiva de Deus para que as consequências que estão aí andem de acordo com aquilo que você planejou e escolheu na tua vida. E Jesus é algo funcional, prático, como decisivo. A igreja não entra aqui e senta nesse banco para ficar ouvindo discursinho barato. Mas a palavra de Deus querendo ensinar esse povo aqui, que aquele que crê, que aquele que obedece a Jesus, que aquele que busca o Senhor e o seu conselho é mais importante do que o inteligente, daquele que trabalha, daquele que constrói prédio, faz avião voar, gera tecnologias. E se a ciência fosse uma coisa tão importante, irmãos, mais do que a fé, mais do que Deus, eles não estariam se preparando para o que eu estou pregando aqui. E a ciência, por toda a sua intelectualidade, ainda precisa dos elementos que Deus criou para sobreviver, respirar e continuar falando besteiras. Qual o problema da sociedade? Qual a lição que Deus quer empregar aí na abertura desse selo? De que os valores essenciais que Deus determinou não serão substituídos pelo supérfluo. E se tem escassez aqui hoje nessa igreja, não é porque Deus traçou um plano para quem está no século 21 morrer de fome e morrer de fé. É porque infelizmente as pessoas não estão opinando pelo certo, só opinam pelo errado. Então vamos lá, definir uma coisa importante aqui. A obediência e a prosperidade, como a desobediência e a necessidade, elas são inseparáveis para Deus. Deuteronômio 28, Jeremias 14, você quer anotar? Se alimentar da palavra,
faça. A obediência e a prosperidade são inseparáveis. Quem é obediente prospera. Quem desobedece cai na miséria. É a lei. Jesus nos dizia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a consequência disso é que as demais vão ser acrescentadas debaixo da visão e da justiça de Deus. Vamos quebrar esse mandamento. O que vai acontecer? Vai acontecer que nem Israel. Daí vem o judeu choramingão. Olha que a história do meu povo é sofrida. Porque nós somos odiados e perseguidos. Porque Israel, ó Jerusalém, veja bem, meu bem, na história, nada disso aconteceu por acaso. Tudo isso aconteceu porque Deus julgou mediante a escolha dos homens, irmãos. Se nós queremos mudar a nossa vida e o nosso futuro, nós vamos ter que mudar a nós mesmos. Nós vamos ter que deixar com que Jesus prevaleça sobre nós. Você está aqui para isso, meu bem. Você está sentado nesse banco agora aqui para experimentar o que eu estou experimentando aqui. Que no culto tem a parte amarga, você entendeu? A Páscoa que a gente se alimenta aqui, o nosso Cristo, a nossa libertação, ele fala assim: olha, você come de tudo. E há partes em Jesus que é amargo. Você fala assim: nossa, mas que gosto é esse? É amargo demais, dói o ventre. Mas por incrível que pareça, se você tirar isso, todas as outras se comprometem. É que nem aquele hino maravilhoso: pregadores de rosas que tiram o espinho dela. Preguem as rosas, mas também preguem os espinhos. Porque ele é a rosa de Saron. Você quer uma rosa sem espinho? Não existe, filho. Eu estou aqui nessa igreja, pastor, para sair da escassez, para sair do cativeiro, para sair, a expressão que eles usam para pregar prosperidade, para sair do meu deserto. Ah, é? Então você vai ter que sair da rebeldia, da iniquidade, da rebelião, do pecado, para Deus poder mudar essa tua situação. Escassez espiritual. 1 Pedro 3,17. Vai faltar trigo, vai faltar cevada, diz o Senhor. Vai faltar trigo, vai faltar cevada. Vai ter gente reclamando do ventre e gente reclamando das coisas relacionadas à fé com a humanidade. Acontecimentos relacionados à fé. Que é o que o cavaleiro está anunciando aí. Nós vamos nos lamentar, chorar, entristecer, vamos ver, presenciar, nós vamos testemunhar fatos como este, que relacionam a sobrevivência da humanidade com aquilo que é material, como também com aquilo que é espiritual. Lê, 2 Pedro 3,17. Vai, meu irmão, solta o freio. Meu Senhor Jesus, me leva. 2 Pedro 3,17, tenta de novo, senão o pastor eu leio, vai. Está aí, um texto que fala sobre a decadência espiritual, decadência humana relacionada à fé. Há um texto importantíssimo também de 2 Timóteo 4, que eu quero também ler com os irmãos, e depois eu explico a escassez espiritual da qual nós estamos nos referindo aqui. Vai, cenáculo, 2 Timóteo capítulo 4, amém, em nome de Jesus, a igreja abra. Versículo 2, vai, cenáculo. 2 Timóteo 4, 2. Porque virão
Vamos lá então? Então a escassez espiritual da qual o cavaleiro veio anunciar, ela não decorre de uma falha de Deus, mas de uma escolha humana. Os irmãos estão entendendo aí? Apostasia da fé, corrupção relacionada aos homens e à fé, não é e nunca será algo decorrente de Deus, mas da escolha dos homens. Eu estou batendo nessa tecla para os irmãos entenderem aqui o seguinte, irmãos, de o que está sendo tratado a nível de perca, de falta, de escassez a nível espiritual, amém? Apostasia da fé representa rejeição humana com aquilo que é de Deus, audição negligente com aquilo que procede de Deus. Paulo já está tratando aí, quando vier tempos que representam corrupção espiritual da igreja neste século, será decorrente devido a homens que vão opinar, escolher pelo mal, pelo errado, pela heresia. A apostasia da fé que nós podemos dizer que é nada mais do que algo que substituiu o Evangelho, substituiu Jesus por um sistema de crenças doutrinais, que até vem com aspecto ortodoxo, que é uma máscara de doutrinas e cerimônias que não tem poder nenhum para alimentar a nossa alma, para nos edificar, para servir a Cristo, porque foram elaborados, muito bem produzidos por homens malignos que querem afastar a humanidade, a sociedade do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Jesus. Então, segundo a palavra de Deus, daí, falta de espiritualidade, filhos para Deus, falta de integridade da fé e de reforma e regeneração. Vai faltar trigo, vai faltar cevada. Está sendo danificado isso, não pela ação de Deus, mas pela escolha humana. Os homens dos últimos dias, eles vão danificar, prejudicar, fazer com que seja escasso tudo aquilo que representa a espiritualidade, filhos para Deus, integridade espiritual, reforma. E nós estamos vivendo esses tempos. E foi anunciado, foi declarado, que esses acontecimentos viriam, porque o homem, a sociedade, a humanidade, decidiria por isso. Então, esse Jesus que está falando hoje aqui por intermédio dessa igreja, quer deixar uma coisa muito bem clara para esse povo que está aqui. De que você não brinque com o juízo e com a justiça de Deus. De que você saiba bem de que o Apocalipse é a vontade permissiva de Deus, o seu juízo, estabelecendo justiça, baseada exatamente no quê? Nas decisões humanas. Eu falo pela questão alimentar, que a qualquer idiota que eu pegar ali na rua, vai saber que se o mundo hoje entra na hecatombe geológica, alimentar, natural, é porque o homem é o agente dessa destruição. Ele não soube conduzir direito aquilo que Deus criou. Ele saiu por aí danificando, prejudicando tudo, em relação, até mesmo o seu corpo, a sua vida e a vida dos outros. Tanto que a ciência trata a disciplina como sendo a ecologia, o politicamente correto. Vamos preservar a natureza, porque eles mesmos assumem que aquilo que é natural foi destruído pelo homem, que aquilo que Deus criou foi danificado pelo homem. Então não é Deus tirando as espécies, não é Deus arrancando o ar que a gente respira, a água que a gente precisa beber, mas é o homem, por causa da sua ganância, da sua ambição, destruindo tudo aquilo que Deus deu. Caramba, pela vida já dá para aprender isso, já dá para a gente ter uma visão de qual é a lição, ou os meios que Deus dá, a lição. O que Ele quer ensinar para a sociedade? O que Ele quer ensinar para esse mundo? Que na questão natural, material, até isso, nós precisamos de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Que estas coisas não vão ser substituídas por ninguém aqui, ou por nenhuma inteligência humana. Não vão ser recompostas, tá? Recicladas.
que até a ciência diz que se viesse alguém querendo reciclar tudo isso, demoraria bilhões de anos para gerarmos um outro mundo natural. E não é possível. O que Deus quer empregar de lição para a humanidade? Que não existe sociedade humana autônoma de Deus. Perecem porque não buscam, porque não precisam, porque não se humilham dele. E porque não querem o seu conselho. Então aí, ó, bebendo do cálice da ira de Deus. Vamos aprender, negão, o que vale? O que vale a lei da física, a lei espiritual, a lei divina. Tudo que você planta, você colhe. Então eu me deparo com falta de espiritualidade na igreja, escassez de crente, escassez de filhos de Deus, integridade de fé, escassez de reforma, corrupção generalizada, igreja corrupta, pastor corrupto, líder corrupto, apostasia da fé configurada, confirmada. Por qual fator? Porque Deus fez essa zona, porque Ele criou esse cenário. Ele é quem está derrubando todo mundo agora, porque pega demais, porque fala pesado demais. Não, filho, porque os homens estão se decidindo pelo oposto. E por isso que as consequências, a tendência delas é aumentar. Porque a sociedade, infelizmente, está fazendo com que isso aumente cada dia mais. A escassez. A escassez está sobre quem se rebela. A escassez está sobre quem diverge, sobre quem desobedece, sobre quem é rebelde, sobre quem é apóstata, sobre quem é ímpio, sobre quem é corrupto, sobre quem é imoral. Solta esse cavaleiro aí sobre eles aí. Vamos jogar a lei de Deus e a lei da vida sobre cada um deles. A partir de hoje, por abertura desse selo, Deus determina de que tudo aquilo que o homem escolher, relacionado ao espírito, relacionado à vida material, ele vai colher o que ele plantou. A partir de hoje, Deus julgará todos fora e dentro da igreja. Julgará na medida em que eles semearem, em que eles plantarem, para dar a lição de que Jesus não pode ser trocado por um pão, e de que as coisas dentro da igreja estão ruins, porque os homens aqui executam mal as suas obras diante de Deus. Não porque Deus está perdendo e Jesus está perdendo a sua autoridade, o seu domínio sobre as coisas, mas está deixando a coisa andar conforme a representação individual de cada um. A igreja está ruim por quê? Porque Deus está falando com ela? A escassez espiritual está aqui entre nós aqui, porque Deus está falhando com o seu povo? Esse é teu conceito, filho? Demoníaco, aliás. É muito bom ficar se resguardando em cima dessa ideia aí. De que Deus falha, de que Deus erra, de que Ele se contradiz, de que a Bíblia não é tão certa assim. É muito bom, é confortável para você. É exatamente o pedestal que os ateus adoram. Se debruçar para alegar a crença futura, que é exatamente o que é a ascensão humana. Eles querem ser Deus na terra. É o discurso do ateu. É que Deus abandonou, é que Deus largou, é que Deus isso, é que Deus aquilo. Ele não tem falha nenhuma, não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum. Ele é perfeito, esse idiota aí, essa mula. Você cai nesse discurso? Eu não. A minha visão pessoal faz preferência por isso aqui, porque os fatos confirmam. Jesus soberano, com todo juízo, vitorioso, sobre cada obra, sobre cada prática, sobre cada decisão individual. Ele vence. Seja pelo mal ou pelo bem. Você escolhe aqui. Mas eu quero deixar uma coisa clara: a escassez, a miséria, a pobreza, a assolação é para quem está no pecado e em rebelião e rebeldia com Deus.
Não é para o fiel. Não é para o crente. A escassez espiritual é para esse povinho aí, que trocou a doutrina do coração, a doutrina do espírito, a limpeza do pensamento, para virar um abajur de igreja, um boneco, por doutrinas cerimoniais, por doutrinas formais, um espantalho. Porque a ortodoxia é isso, é uma mentira. Você olha para os judeus ortodoxos, eles impõem respeito pelas vestes, meu Senhor já dizia, mas por dentro eles são sepulturas humanas. Você vai lá na igreja luterana, é aqueles caras com aquele chapelão que vai lá no teto, com uma lingueta. São homossexuais, adúlteros e fornicários. E ecumênicos ainda. E só porque de Lutero presta? Lutero já era, rapaz. E aquilo que é bom sendo substituído por aquilo que não tem poder nenhum. A igreja é vítima disso. A igreja é formada de pessoas. Nós não podemos mudar aqui. A apostasia que representa a negligência da audição, a rejeição para com aquilo que está empregado no Evangelho, uma vertente contrária a Cristo, a cruz e a mensagem cristã, um movimento público de um certo gênero de pessoas que acham que estão acima, que são melhores, maiores, mais inteligentes, que estão substituindo Jesus. A Bíblia Sagrada. Tudo isso vai ter uma consequência, e nós estamos vivendo. Então não adianta eu chegar aqui e expor a escassez espiritual da igreja hoje, falar que nós estamos vivendo a decadência da igreja. Nós estamos nesse século, nesse momento, se nós não estivermos dispostos a representar uma mudança. Temos a diferença disso. A começar pela questão material, a questão espiritual, material e econômica. De gente que entra dentro da igreja, que acha que prosperidade, que acha que solução de Deus para com vida financeira é só dizimar e ofertar. Quem te falou que é só dizimar e ofertar? Deus não precisa de dinheiro, filho. Cadê o amor? Cadê o coração? Cadê a santidade? Cadê a santificação da tua vida? Você entra com o envelope daquele igreja, você acha que precisa comprar Deus, vai comprar o pastor? A igreja vale uma nota financeira? É isso que vocês estão querendo dizer? Que o mais importante que você faz aqui é dizimar e ofertar? Que o teu valor aqui é esse? Que é por isso que a igreja está do jeito que está. Não é porque Deus falou, é porque o povo não quer mudar. Então aí todo desgraçado, quebrado, com a família destruída. Porque Deus determinou que a escassez é para ele, para o rebelde, para o iníquo, para o transgressor, para o cara que não quer se consertar. Escolhe, irmão. Escolhe. Mas uma coisa interessante. Quando o cavaleiro sai para danificar tudo aquilo que representa, dentro daquela simbologia que nós tratamos aqui, que representa o trigo e a cevada, a palavra de Deus diz que esse cavaleiro recebeu a ordem para que ele não prejudicasse ou danificasse o azeite e o vinho. O azeite, que segundo a palavra de Deus, é um importante alimento nas observâncias religiosas, e que emprega simbolicamente a unção espiritual, a presença do Espírito Santo no homem. Mateus 25:3, Jesus ele faz uma pregação baseada na falta do azeite, na parábola das 10 virgens, que os irmãos todos conhecem aqui. E Deuteronômio 33:24, Jó 29:6, 45:7 de Jó, a palavra de Deus determina que o azeite representa simbolicamente a unção, a presença do Espírito Santo na igreja, no homem.
E Jesus determinando que o cavaleiro não danificasse esse artigo de primeira necessidade. Mais importante do que o trigo, mais importante do que a cevada, o azeite. O vinho, que é tratado com uma simbologia do Evangelho. Outro dia eu preguei sobre isso. Representando o ensino do Senhor Jesus, Marcos 2:22. Evangelho que significa caráter, essência, vontade de Cristo sendo apregoada e ensinada entre as nações. O Evangelho que é a obra primária, essencial, mais fundamental, mais rica, poderosa da igreja, a palavra do nosso Senhor. E o cavaleiro recebeu a ordem de Jesus, mesmo diante da escassez do trigo, da escassez da cevada, mesmo diante de toda a perca relacionada à crença espiritual, à espiritualidade, a perca da vontade humana em relação a Cristo, a integridade, a reforma, a conversão, a transformação, o arrependimento. Eu não quero que o azeite e o vinho sejam prejudicados, sejam danificados. Deus protegendo o azeite e o vinho. E determinando que mesmo no tempo da escassez espiritual e material decorrente às más escolhas, o azeite e o vinho vão ficar intactos. Abre o texto, Lucas 21:13. Lucas 21:13. Pode ler bem alto o cenáculo. Pode ler o de baixo. Pode ler o outro. Quem crê nessa palavra? Quantos creem nessa palavra diz amém? Então olha só, gente pegando carona na desgraça, na corrupção, na escassez, na falta humana com Deus, para dizer que é por isso que ele não serve Jesus. E Jesus descartando aí agora a possibilidade que eu e você convençamos a Deus de que nós não estamos espiritualmente, materialmente enquadrados com Ele, porque tem gente fazendo corrupção demais no mundo. Porque o que Jesus determinou por intermédio desse cavaleiro, que por mais que venham tempos de falta, escassez e perca material e espiritual sobre quem se corrompe, sobre quem se entrega a Satanás, ao pecado e ao mundo, o azeite e o vinho continuam intactos. E Deus continua protegendo aquele que é fiel. Mesmo em tempo de escassez, em tempos apocalípticos, que o mundo está virando de cabeça, o mundo está cambaleando, você olha para todo lado e você não vê um de pé com Cristo, com a fé e a palavra. Jesus está determinando, não faltará para o fiel, não faltará para o crente. Mesmo assim, testemunho, inspiração, sabedoria e palavra. O azeite não vai faltar para quem busca e para quem é fiel. Falta para quem não é. A graça não vai se perverter por isso. É um recadinho de Jesus para você aí. Quer pegar carona na corrupção do irmão, na corrupção da irmã, do pastor, da igreja, da denominação, para dizer que foi isso que te desanimou e te fez se tornar o porquinho e o cãozinho do Provérbios de Pedro? Não justifica. A mulher foi embora, o marido não quer mais vir para a igreja, o filho também não quer mais congregar. E se você for, você é igual a eles. Porque a fonte, chamada Jesus, continua jorrando água limpa, alimentando os famintos, os sedentos, dando resposta a eles. Então eu posso dizer que nos últimos dias, os jovens terão visões,
Os jovens profetizarão, os velhos também. A igreja será alimentada, suprida, ela será livre, liberta, acolhida, protegida de tudo isso que está acontecendo lá fora. Porque o Senhor cuida daquilo que é dele. E mesmo debaixo de toda essa situação decadente, assoladora, Deus empregando lição severa sobre a humanidade, Ele não permite que a igreja caia, que o fiel caia, que nós nos percamos aqui, porque Ele determinou pela sua santa palavra, que Ele daria à igreja nos últimos dias, todas as necessidades supridas, todas as espirituais e as materiais, diante daqueles que se opõem à fé, a Cristo e a nós. Teremos bocas para pregar, teremos mente para discernir, teremos pensamento para entender, seremos espiritualmente abençoados mesmo assim. Porque a escassez tem que estar sobre quem? Sobre quem se rebela, sobre quem é infiel. O cavaleiro que veio representar a cor da fome, que veio representar a perca, é para o infiel, é para você que peca, que transgride. Não tem Jesus para você, nem para ninguém, nem se for para mim. Ai de mim. Então por que a igreja está tão fraca? Por que a igreja está tão pobre? Por que o evangelho sumiu? Não tem pregação, não tem testemunho, não tem espiritualidade, não tem palavra, não tem santidade. Por que a igreja mudou? Porque os homens mudaram. E Jesus continua mesmo assim triunfante sobre estas questões, porque Ele é anunciador também dessas coisas. Ele avisou. Agora tem uma coisa importante, só faz parte disso quem quer. Não é porque o marido, a mulher e fulano e ciclano foram para esse caminho de uma rebeldia com Deus, de uma rejeição com Cristo, que espiritualmente eu vou cair também, espiritualmente eu vou ser influenciado também. Eu vou ser se eu deixar. Porque Jesus tem aqui, anunciado aqui, todas as providências para me manter. Ele tem tudo o que eu preciso para me manter. A única coisa que Ele precisa de mim agora é que eu me mantenha nele, que eu seja fiel com Ele. Em cenáculo. A igreja não consegue nem orar. Você está aqui pregando aqui, os caras não dão glória a Deus, não repreende o diabo. Estão tudo ali. Espírito prevenido, calculista, frio, distanciado, pensando no que está lá fora agora. Você está pagando, filho. E eu quero ver pastor arrancar o que está em cima de você. Por oração. Sai Satanás, obra do cão, do diabo. Isso que está na tua casa é obra do diabo, é feitiçaria, macumbaria universal. Ganhou muito dinheiro com isso. E não é nada disso. O diabo está longe disso. O que é, na verdade, é uma espada na nuca desse povo. A espada da justiça, cobrando deles a vida que eles não dão a Deus, a vida que eles não têm diante de Cristo. E você quer problema maior do que esse? Travar uma guerra com Deus. Quem vai vencer ela? Quem vai tirar essa urucubaca em cima de você? Que aceite que é esse que você vai ganhar na tua testa? Se é Deus que está te cobrando, te disciplinando, estabelecendo um caminho de arrependimento para te levar a Jesus. Quanto mais você se endurecer, mais você vai descer. Entenda, a escassez é para o infiel, mas para aquele que crê e ama Jesus e obedece, este, diz a palavra do Senhor, não vai faltar nada para ele. Daí entra aquela questão, Senhor. Mas, Senhor, diante de toda essa corrupção, essa falha, essa escassez, essa decadência espiritual na igreja, e o vinho?
O vinho não foi danificado. Mas, Senhor, como não foi? Não foi. É uma das coisas que eu mais me alegro no Senhor para finalizar essa pregação. Por intermédio desse cavaleiro, ele certifica: olha, o vinho não vai ser danificado. Como a unção do Espírito Santo na igreja, também não para aqueles que buscam. E o que ele me disse? O que ele disse a você? Mateus 24, 35. Uma das coisas que eu mais amo nessa profecia, o fato do meu Senhor dizer o seguinte: o céu e a terra não são eternos, mas o Evangelho é. E ele se auto-anuncia. Aleluia, meu Senhor. Ele se auto-anuncia. Ele é eterno. Ele não precisa de que ninguém pregue, de que ninguém fale ou defenda ele, porque ele se auto-anuncia. Ele se autocomprova. Ele é o que é. Que nem quando Moisés perguntou para Deus: eu vou lá para Israel, Deus, Senhor, né? E eu vou ter que dizer o teu nome. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. O Evangelho é o que é. E o que Jesus está dizendo? Aí, meu amado irmão, que o Evangelho está vencendo. Que ele continua produzindo aquilo que ele ensina. Seja experiência gloriosa e edificante para o que crê, e também para o descrente, de destinar ele exatamente para esse lugar: escassez, praga. O Evangelho continua vencendo, a terra e os céus estão se sucumbindo, mas o que ele falou, o que ele pregou, o que ele determinou, continuam intactos. Pode o pastor não pregar, a igreja não falar, a igreja não se importar pelo seu conteúdo, mas ele se auto-anuncia, se auto-confirma, se auto-estabelece, porque ele é a palavra de Deus. Aleluia! Glória! Eles podem envergonhar quanto quiserem, mas o Evangelho continua sendo o que é. É que nem Hitler, pode jogar na fogueira quantas Bíblias você quiser, pode queimar quantos livros desse você conseguir, mas Deus, o nosso Senhor Jesus certifica: ninguém vai tirar essa semente da terra, ninguém vai desaparecer com essa palavra. Quem testifica isso na história, levanta a mão aí agora. Se dependesse do teu pai, da tua mãe, pessoalmente falando, o Evangelho nunca teria entrado na tua casa. Teu avô, tua avó, tua bisavó, aqueles tranqueiras que ficaram lá para trás, que nem os meus. O Evangelho não tinha entrado não, filho, que tinha entrado é o Rebolation. Entendeu? Não, mas o Evangelho entrou por quê? Porque Jesus zela por esta semente gloriosa. Eles não querem, mas Jesus quer. Daí eu vou lá chorar: Senhor, a tua igreja está corrupta, a tua igreja está isso. Daí o céu fala assim para mim, o que está escrito em Mateus 24, 14. Mas o Evangelho será pregado no mundo todo. Eu vou orar para o Senhor e vou dizer: olha, pai, Senhor, estou muito triste porque o irmão não está pregando mais, a irmã não está mais querendo nada com Jesus. Saiu 1/3 da igreja, todo mundo foi embora. Olha, Senhor, que triste, eu acho que eu também vou. Daí o céu abre e fala assim: mas o Evangelho está sendo pregado no mundo todo. O Evangelho está sendo pregado no mundo todo. Mas, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Que Jesus continua vencendo. Mesmo neste tempo de escassez, de pobreza, de fome espiritual, de percas irreparáveis, essa cena triste, Jesus continua vencendo, porque o Evangelho continua sendo o que é, e continua sendo pregado no mundo. Eu certifico que o azeite e o vinho não vão ser prejudicados. Eles podem fazer o que quiser. Vai o trigo, porque muitos vão se escandalizar. Muitos vão cair por causa dos escândalos. Vai a cevada, porque integridade, caráter, hoje não tem mais. Como amor não tem mais. Mas o azeite e o vinho são coisas que Deus cuida. Mas, pastor, eu gostaria muito de ser, então, assim, zelado como o azeite e o vinho.
Não podemos nos comparar com isso. São propriedades de Deus. Mas nós não podemos igualar a isso quando nós escolhemos. Um filho de Deus é uma preciosidade. Um trigo para Deus é uma obra. Mas isso não acontecerá se nós não escolhemos bem. O Evangelho Jesus escreveu. A unção Deus nos deu. Mas filhos aqui só se gera em Cristo por espontaneidade e voluntariedade pessoal. Infelizmente, trigo aqui, nessa igreja e cevada, só crescem se o homem deixar. Então é um desafio para nós. Saber que esse fator está relacionado intimamente com Jesus. O fato de nós sermos julgados para sermos salvos. Não é o fim, mas é uma lição que Deus está dando por intermédio da abertura do selo. Não chegou o juízo, mas é Deus exortando. Permitindo que as coisas aconteçam para abrir caminho de lição. Trazer o homem a arrependimento. Mostrar a ele que o que é de Deus, irmãos, não se contamina, não se perde, não se deterioriza por causa das escolhas dos outros. O que é de Deus permanece. Mas por que os fiéis não? Por que tem gente que cai? Por causa da liberdade de escolha. Deus nos deu ela. Por isso que nós não somos eternos, inabaláveis, inatingíveis. Porque Deus respeita a tua escolha. E mediante ela Ele vai julgar. Por isso então, cavaleiro, dá um trato na cevada e no trigo. Faça com que se perca a grande parte deles. Porque a lição que eu quero dar para a humanidade é que filhos para Deus, integridade, só se geram em Cristo. Perspectiva de vida, até a material, só Jesus proporciona. Mas como Ele vai poder abençoar a tua vida? Te fazer um filho para essa promessa. Te gerar como filho para essa promessa. Se até o dízimo e a oferta, que é uma coisa pequena, eles discutem percentual e quantidade. Para quem vai ser destinado, como vai ser usufruído, e mostrando que são diante do Senhor avarentos, mesquinhos, discutindo com Deus o 10%, sendo que não é 10% da nota que está em jogo, é tua vida, é tua salvação, e você está preocupado com o dinheiro que sai do bolso. Mas eu sou de acordo que se você não quer dizimar, não quer ofertar, larga tudo. Porque faz parte do mandamento. Agora, se o pastor está ganhando com isso, está ficando rico com isso, pode ter certeza que lá no inferno ele não vai ser consolado. Não vai ter mansão. O Macedo, por exemplo, ele não vai ter mansão no inferno. Nem concubina. Vai casado com o capeta e vai beijar ele toda noite lá. Então deixa ele usufruir da corrupção quanto ele quiser. E os demais que imitam ele. O importante disso tudo, amados irmãos, é nós sermos a diferença. Jesus precisa comprovar nesse século o que não foi comprometido e danificado. E se houver falta, é porque nós somos os principais responsáveis, você entendeu? Porque o Evangelho e a unção do Espírito Santo se mantém. Tem gente morrendo aqui porque quer. Tem gente se matando aqui. Deus não determinou, eles estão escolhendo. Mas se eu quiser mudar, se eu quiser me recuperar, se eu quiser me transformar, pastor, Jesus tem para mim, tem mais daquilo que você pede. Só que você precisa se abrir. Então o mundo, infelizmente, é a parte triste da coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos ver coisas tristes acontecer com essa humanidade. Mas baseados, não esqueçam, baseados naquilo que eles escolheram. Não foi Deus que abandonou, eles abandonaram. Eles largaram e Deus julgou. Se você quer uma esperança
Que eu tenho dito que essa campanha é para nós sabermos aonde está o livramento de Cristo, aonde está o socorro de Jesus, aonde está a bênção de Jesus, sobre quem paira, sobre quem é derramados. Quem são essas pessoas? Elas têm uma raça? Elas têm uma linhagem? Não. Uma escolha certa. O livramento está sobre aqueles que temem o Senhor, que obedecem a Ele, que guardam os seus mandamentos e a sua palavra. Sobre eles a sabedoria, a palavra, a integridade, espiritualidade, santidade, porque o Senhor vive neles. Jesus está neles. E neles não haverá praga alguma, destruição alguma. E por mais que a gente seja alvo de certas coisas que acontecem nesse mundo, é por pouco tempo. Porque quando entrar a cena do que é pior, do que é mais avassalador e devastador nesse mundo, é o que eu disse esses dias para o internauta, a igreja não vai estar mais aqui para experimentar. Nós vamos estar na glória, abraçados com Ele. E como disse a palavra, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, porque eles vão entrar pela porta do céu, pela porta do reino. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Porque somos salvos, porque fizemos a escolha certa, porque estamos libertos, porque ouvimos a sua palavra e aguardamos no nosso coração, porque nós estamos aqui hoje crentes nesse Senhor, porque nós sabemos que Ele não erra, que Ele não falha, que Ele não se contradiz, que Ele sabe responder às orações, aos clamores e aos pedidos daqueles que são fiéis. E aquele que serve a Jesus sabe, e nenhum fator trágico desse mundo vai afastar ele de Jesus. Esse cavaleiro não entra na minha casa. Esse cavaleiro não entra na minha vida. Ele não serve para mim. Porque ele não veio danificar o azeite e o vinho. Só a cevada e o trigo. Aonde estiver o Evangelho, aonde estiver o Espírito Santo, lá a fome não entra. Faça um concerto com Jesus. Chega de iguarias religiosas substituindo essa fé. Chega de simbologias místicas e hipocrisias contaminando a tua fé com Cristo. Virão dias, disse o Senhor à samaritana, que os homens o adorarão em espírito e em verdade. E nós ainda estamos nesses dias. Lembra, cenáculo, que os selos não é o fim, é só o começo. É Deus estabelecendo a lição. E a lição que eu tenho do meu Senhor é o seguinte: chega de apanhar. Chega de apanhar. Chega de ser ferido, de sofrer por causa de gostos, opiniões individuais. Por causa de vaidades. Chega, Senhor. Por isso que eu não troco a minha igreja por nenhuma outra. Porque eu sei que aonde há liberdade do Espírito, há cura e libertação de verdade. Há pessoas aqui nesta noite que não entraram aqui para aprender só. Entraram aqui para viver isso. Porque estão na escassez e precisam sair hoje. E a porta que Jesus te abriu para você entrar e solucionar esse problema na tua vida é o arrependimento, irmão. O conserto e a purificação do teu pecado. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.